Shabbat Shalom, irmãos. Vamos ministrar aqui para vocês a carta de Filipenses. A gente vai ler na íntegra, tá? E conforme a gente for lendo, a gente vai pontuando. Bom, quero deixar alguns agradecimentos novamente, rápido, que são 3 anos de ministério. Semana passada oficialmente a gente comemorou, mas quero reavivar esse desejo de que vocês recebam essa ministração com saúde, com paz, com bênçãos da parte de Deus, e agradecer a todos que participaram e ainda vão de participar nesse ministério, que é para a glória de Deus. 3 anos para a glória de Deus. Bom, sobre a carta de Filipenses. A carta de Filipenses, ela provavelmente foi escrita entre o ano 53 a 55 depois de Cristo, mais ou menos ali 25 anos após a morte de Cristo. E é uma das últimas cartas escritas de Paulo e também considerada pelos cientistas que estudam Bíblia, pelos estudiosos da Bíblia, como uma das 7 cartas autênticas de Paulo, ao lado de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e 1 Tessalonicenses e Filemon, e mais Filipenses. Não que as outras não sejam, mas a comunidade de estudiosos da Bíblia afirmam que 100% de chance dessas cartas, das 7 que eu falei, serem de Paulo, e as outras 7 cartas podem nem todas ser escritas pela mão de Paulo. Enfim. Outro detalhe é que as cartas de Paulo, elas são cartas que, como uma carta comum, ela é endereçada a uma assembleia de pessoas, a um grupo de pessoas, que eram chamadas eclésias, as igrejas. E essas igrejas recebiam a carta como uma instrução de Paulo, exortações, elogios, críticas e bendições, enfim. Então, assim, as cartas de Paulo, todas elas, são direcionadas a uma comunidade específica. No caso, a de Filipenses, a comunidade de Filipos, na Macedônia. Então, assim, nenhuma carta de Paulo ela tem universalidade na sua entrega. Diferente, por exemplo, das cartas de Tiago, de Pedro, que são as ditas cartas universais ou católicas, do grego católicos, que quer dizer universais, gerais. Então, assim, a gente pode tirar muitos conceitos e conselhos das cartas de Paulo, mas a gente não pode afirmar que as cartas de Paulo são universais na sua entrega. Isso quer dizer, ele não escreveu, por exemplo, a todas as igrejas da diáspora, como o próprio Tiago fez, tá? Mas isso não traz demérito nenhum, pelo contrário, ensina-nos mais sobre específicas comunidades naquela época, no 5º século, na 5ª década do 1º século. Bom, vamos à carta, vamos ler a carta. A carta sempre começa com uma introdução, que é como se fosse uma chamada, e depois ela vai passando pelas suas sessões, pelo conteúdo e os agradecimentos finais. Bom, olha só, Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. 6. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, até o dia de Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça.
tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Cristo Jesus. 9. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória de Deus. Li até o 11, e aqui é o seguinte: Paulo ele sempre começa endereçando a carta, falando quem está mandando, para quem ele está mandando, e colocando algumas pequenas, assim, vamos dizer, bendições, né? Que a graça e paz, né? Que o Espírito os carregue, que o Espírito os instrua. Essa é uma coisa normal na antiguidade, né? E aí, o que acontece? Ele escreve algumas coisas como alguém que já teve em Filipos, né? Quando a gente lê lá o livro de Atos, né, no capítulo 16 e depois no capítulo 20, vai citar Filipos, né, que se encontrava na Macedônia, a primeira cidade da Macedônia. Então, essa história aqui, ela é verídica e ela é forte, porque Paulo esteve entre os filipenses. Então ele não estava mandando carta, por exemplo, como aos romanos. Ele mandou antes de estar com os romanos, né? Antes de estar em Roma. Ele estava mandando para pessoas que ele conhecia pessoalmente, né? E ele vai dizer que eles teriam de ter coisas e manter as coisas que foram ensinadas a eles, né? E ele vai dizer no 11, cheios do fruto da justiça. O que são os frutos da justiça? As obras que se manifestam através de Deus em nós, né? Do Espírito. Ou seja, não são as obras que nos salvam, mas estando salvos, nós geramos obras, né? Diferente daqueles que se justificavam nas obras da lei, que eles achando que fazendo eles alcançariam a graça de Deus, quando na verdade nós somos alcançados imerecidamente pela graça de Deus, e através disso e a partir disso a gente se move em Cristo por meio do Espírito e entrega boas obras. Porque se aquele que diz que está em Cristo, vivendo conforme a Bíblia, né, inspirado pelo Espírito Santo, não entregar boas obras, logo ele não está vivendo junto com Cristo, tá? Então, sobre isso ele falava. No 12, em diante. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele está falando de uma das prisões dele. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade, uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto como agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho ou lucro. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, sendo desejo de partir
e estando com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para vosso proveito e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em nada vos espantei dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Ele vai continuar, e a gente também. Mas é o seguinte, o que acontece? A carta, ela era fluida, ou seja, ela não tinha essa capítulos e ela não tinha versículos. Isso é coisa já da Idade Média, né, do século 10, 11, 12 para frente. Então acontece que a gente vai pontuando, mas a carta era uma carta única, como se vocês copiassem os 4 capítulos e tirassem os versículos, os números e os capítulos, e lessem uma carta só. Então, para que não ficasse, toda vez a gente ficasse muito confuso e muito difícil de ler, eles colocaram os capítulos. Mas o que acontece? Ele estava falando para eles, e aí vocês têm que entender que há um dualismo em Paulo. Ele sempre diz nas cartas de Romanos mais ainda, que a lei do espírito da morte, isso lá em Romanos 8:2, e a lei do espírito de vida. Alguns vão dizer que a lei do espírito de vida é a nova lei em Cristo, né, a nova economia, ou né, o dito Novo Testamento. E a lei do espírito, a lei da morte, né, do pecado e da morte, a lei antiga, a lei mosaica. Não tem nada a ver isso, porque ele mesmo diz em Romanos 7 que tem prazer na lei que é perfeita, na única que foi dada, né, a todos que creem, né, que é a lei de Deus. E na verdade não é o seguinte, a lei do espírito da morte, ele vai dizer, né, em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, né, e o pecado é a transgressão da lei. Então assim, a transgressão da lei gera pecado, que gera morte. Isso é a lei do pecado e da morte, é a transgressão das palavras de Deus. Já a lei do espírito de vida é a lei de Deus. E aí ele faz uma adição, em Cristo Jesus, ou seja, as palavras todas de Gênesis a Apocalipse, entendendo que Jesus é o Messias e vivendo nele. Então não adianta o cara seguir pelas obras da lei, sem crer no Messias Jesus. Da mesma forma, não adianta, se ele puder ter conhecimento, dizer que crê em Cristo como Messias e não querer se aprofundar, não querer seguir a Bíblia, porque ele é mentiroso, né? Então, sempre há essa dualidade. Carne, né, e ele vai aprofundar no Romanos também, que o pendor da carne, né, que aqueles que são da carne pendem para as coisas da carne, e aqueles que são do Espírito para as coisas do Espírito. Então, esse dualismo entre Espírito, que é o que a lei de Deus em Cristo, as coisas espirituais elevadas, e a carne, o pecado e a morte, que é da nossa humanidade. Ele diz, em espírito, né, na verdade, eu tenho prazer, né, no meu interior, na lei de Deus, mas na minha carne, né, no que é da gente, a gente tem raiva, e a gente faz o que é contrário às coisas do Espírito. Então, sempre que vocês forem ler, a chave para entender as coisas que Paulo falava, todas as cartas dele, é colocar essa ambiguidade, dualismo, né, os dois caminhos, como Jesus colocou, né,
os da esquerda e os da direita, os cordeiros e os cabritos, o joio e o trigo, os ímpios e os salvos, santos, o puro e o impuro. Paulo tem esse dualismo entre espírito e carne, né? Então tudo que é da carne, e aí ele também faz um apelo à carne, porque vocês vão ver no capítulo 3, o que ele queria dizer disso também. Era aqueles que ou não praticavam, ou praticavam para se auto-justificar nas coisas de Deus. Esses são da carne. Já os que em Cristo viviam e se mantinham né, persistiam e resistiam, esses são espirituais. Bom, vamos continuar no capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só que lição. Hoje o cristão se considera superior aos outros, quando Paulo está dizendo o quê? Para considerar os outros superiores e não a nós mesmos. Isso é uma grande lição. Não atendes cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Do verso 5 ao verso 11, preste atenção. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, aí ele afirma a divindade de Jesus, não teve por usurpação, ou seja, por roubo, por fingimento ou transpassar Deus, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei as coisas sem murmuração, ou murmurações, nem contendas. Ele está exortando, ele está aconselhando, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, e filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Percebam, alguns vão dizer que Paulo aboliu a lei. Primeiro, Paulo nem poderia fazer isso, porque Paulo é um homem. Se o próprio Jesus não fez, ninguém poderia fazer. Outra coisa é que seria muito irônico se assim ele tivesse crido, porque ele é o escritor do dito Novo Testamento que mais cita o dito Antigo Testamento. E o Paulo, por ele, no capítulo 3, vocês vão entender, ele ter sido um fariseu, no livro de Atos, ele afirmar, já da metade para o fim do livro de Atos, quando ele diante dos judeus e dos romanos, ele afirma que foi criado na fé, instruído sobre aos pés de Gamaliel. Então, Paulo ele tinha um conhecimento muito grande da parte de sacrifícios, da parte da Bíblia,
da lei, né, dos 5 primeiros livros, que diz, né, toda a questão dos sacrifícios e de todas os costumes e práticas, né, no deserto, enfim. Então, quando ele fala de libação, é a imagem o quê? Da libação do vinho, que era derramado diante do altar, né, nos sacrifícios. Então, a Deus, imagens que ele puxa. Estando o templo ainda de pé, ele dá essa instrução, porque os cristãos, em algum ponto, até muitos com Paulo, foram a Jerusalém e conheceram o templo, nem que de fora. Então ele faz essa chamada. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Timóteo, né, o auxiliar. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos os que buscam o que é seu e não o que é de Cristo, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que eu espero vou-lo enviar, logo que tenha provido os meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve irei ter convosco. 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós, todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijais e tenha menos tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então o que acontece? Paulo, ele está falando aqui que ele pretende mandar Timóteo. Mas, como Timóteo era muito mais próximo dele, o mais próximo dele, ele mandaria primeiro Epafrodito, que já havia estado com eles e tivera ficado doente. E por quê? A igreja de Filipenses, né, a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, ela foi uma das únicas, na verdade a única, que ajudou Paulo, né, no começo. E ela ajudou Paulo de bom grado e com iniciativa, ou seja, eles quiseram ajudar. Paulo nunca pediu. Então, bem diferente era o evangelho nos primórdios, né? Bem diferente era o evangelho dos primeiros discípulos e apóstolos de Cristo, que era um evangelho que era pesaroso, havia muitas tristezas, muita dureza, mas muito júbilo, muita comunhão e muita regozijo mesmo, muita alegria em Deus. E nenhum deles ficava milionário, e nenhum deles vivia atrás de missões para ganhar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, né? Por isso, o evangelho hoje tão deturpado por esses pregadores, falseadores da palavra, né? Aí vocês sabem, né? Esses que abrem igreja a cada esquina, mas cada dia mais milionários, é tão diferente do evangelho de Paulo e de Pedro e de Tiago e de todos, e do próprio Jesus, que nunca enriqueceram, pelo contrário, se empobreceram em vida, né, em ânimo, em saúde, ficaram ao relento, foram presos, foram torturados, né, o próprio Cristo morreu numa cruz, mas
tudo isso eles deram como pouco para o que vem. Então é bem diferente do que é hoje. E o capítulo 3, vocês vão ver que havia um grupo ou de judeus querendo, né, tirar a obra que Paulo tinha feito junto com os outros, negando a Cristo, que ele era o Messias, né, negando a Jesus, né, o Cristo, o Messias, né, quer dizer que Messias, ou também, né, quem sabe um outro grupo de judaizantes, judeus que vieram à fé e queriam começar a tornar os gentios judeus, circuncidando para depois, né, guardar todas as coisas para depois acertar em Jesus, ou mesmo gentios judaizantes. É para esses que ele vai escrever. Olha lá, Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus, e não confiamos na carne. Aí, de novo, o dualismo, carne e espírito. Por quê? Lá em Romanos 2, ele vai dizer quem eram os de verdade da circuncisão. Porque lá, e também depois ele vai dizer isso em 1 Coríntios 7:19, ele diz assim, porque a circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é, mas o que vale mesmo é a observância dos mandamentos de Deus. Isso quer dizer, porque a circuncisão verdadeira, Paulo entendia que era a circuncisão de Jeremias 4:4, de Deuteronômio 10:16, no coração, que é o que provém do espiritual, e não na carne, ao 8º dia, que provém do carnal, que provém do material, que provém das coisas daqui. O privilégio não está no judeu ser circuncisado na carne, mas no judeu ter a circuncisão no coração, através da fé, que é espiritual. Então é isso que as pessoas têm dificuldade de entender em Paulo. Realmente é complexo. O próprio Pedro falou nas suas cartas. Mas a gente não entendendo, a gente não pode perverter para fazer um processo de endogese, que é o quê? É uma leitura do que a gente quer entender da Bíblia para a gente entender a Bíblia. Não. A gente tem que esvaziar-nos de tudo, orar e ler de coração aberto, estudar e buscar outras, né, fontes históricas, não para ser salvo, mas para a gente entender melhor a Bíblia. Que contexto, quem os dominava, de que época eles escreviam e quais eram os grupos nas comunidades, tá? Mas essa dualidade. No 4. Ainda que também podia confiar na carne, preste atenção. Se algum dia outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então assim, alguns que se julgavam judeus, ou não eram, ou eram, e Paulo poderia ainda mais ser ele, se é o privilégio da carne, o privilégio da etnia. Ele diz, eu fui circuncidado, eu vim da tribo de Benjamim, eu era hebreu de hebreus, ou seja, ele não era um hebreu, um prosélito, um convertido, e nem era alguém que não tinha família, mas ele era um hebreu de hebreus, e fariseu. E ele diz, no tocante ao zelo da lei, persegui a igreja, mas no tocante à justiça que há na lei, então ele diz que a lei é justa, como ele diz em Romanos 7. Eu fui irrepreensível, mas isso que ele está dizendo eram obras da lei, que é o que ele conhecia antes de Cristo, antes do caminho de Damasco. Olha o que ele diz no 7 para frente. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como escória, ou como monturo, né, ou como lixo, né, fezes, para que possa ganhar a Cristo. O que isso quer dizer? A gente tem que entender. Paulo tinha status. Ele era discípulo de Gamaliel. Ele era um profundo estudioso da palavra. Ele largou todo esse status dentro da comunidade, né, hebreia, né, israelita, para se tornar um ambulante, estando com gentios que eram reportados como cães. E depois ele faz essa metáfora, esse jogo de palavras, né, essa ironia. Os hebreus, né, os israelitas chamavam os gentios, né, os não hebreus e pagãos, de cães. E aí depois ele inverte. Quando ele começa a andar com os gentios, não mais pagãos, mas não judeus, ele chama os judeus de cães. Não todos, mas aqueles que não creram em Jesus e aqueles judaizantes. Então ele faz um jogo de palavras. E aí o que acontece? Tudo isso ele deixou para trás, para ser um desconhecido, um ambulante, um ferido, um preso, um doente, um necessitado. Mas tudo isso para ele foi ganho em Cristo, né? Olha que exemplo. 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. De novo, dualismo. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Me perdi aqui, irmãos, não tendo sabe. Ressurreição, tal, sendo achado nele. Para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo conforme a sua morte, para ver de alguma maneira posso chegar à ressurreição de dentre os mortos. No 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas aquilo a que chegamos, no 16, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sedes também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas na nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor, ou o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o que acontece? De novo, ele faz um jogo de palavras para a gente que estuda um pouquinho mais. É interessante, que é uma ironia. O judaizante, ou o judeu que queria mudar o pensamento do gentio pela prática das obras da lei, ele tinha Jerusalém física, a cidade, como o lugar mais sagrado que existia no universo. Mas Paulo vai fazer um jogo de palavras. Ele diz: essa Jerusalém, e isso que é da carne, isso que provém do que é daqui, do que é material, ele não tem valor, porque o que tem valor é o que vem depois, e é o que é espiritual. Então, de novo, ele vai opor aqueles que confiam na carne, e vai dizer que a fé é espiritual. A carne é a prática errada, seja pela transgressão, ou seja pela prática da autojustificação, ou seja, fazer para merecer.
Sobre isso ele está falando. Vamos ao último capítulo, 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, aí ele já começa a despedir. Minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que também sintam o mesmo do Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Então, algumas mulheres trabalharam ali, naquela comunidade. E com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ele traz algo que já está ali desde o Êxodo, o livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, Todos são iguais, gentios, judeus, livres, escravos, Disso ele falou lá em Gálatas. 6. Não estejais inquietos por alguma coisa. Antes, as vossas petições, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer da necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Alguns até deturpam isso. Posso tudo no Senhor, mas ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo que pode tudo em Cristo. Ele pode ultrapassar as barreiras humanas, saindo da carne ao espiritual. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Mesma linguagem que ele usa sobre a libação. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Interessante, porque primeiro ele diz assim, o meu Deus, e depois ele diz, o nosso Deus. Porque primeiro ele diz, o meu Deus, como ele vai explanar lá em Romanos, que em Romanos 9, que a aliança, os mandamentos e até o Cristo segundo a carne descendiam dos israelitas. E o Deus de Israel era o Deus de um povo, mas todo aquele que faz a vontade de Deus se torna povo de Deus. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, já não importa a etnia,
Não importa a nação, não importa a nacionalidade, que é o que é a segunda carne, mas importa o que é espiritual, o que é elevado, segundo as coisas de Deus. Não importa o que você tem aqui nessa terra, tudo isso não tem valor, porque viver, ele diz, para mim, é Cristo, e morrer é lucro. Quer dizer, esse mundo pouco tem valia sem Cristo, mas com Cristo, ainda que preso, ainda que torturado, ainda que flagelado, ainda que em fome e necessidades, há salvação, há vitória. Sem é perda, que ele deixou o status dele para trás, Paulo, mas para ganhar Cristo, que é o que vale. Então, se vocês estão em dificuldades financeiras, estão em problemas, em doenças, em dificuldades espirituais, emocionais, se apeguem em Cristo duplamente. Não para Ele abençoar e vocês ficarem ricos, mas para que vocês, ainda que morram, vivam. E não vivam eternamente sozinhos, mas vivam eternamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, eu trouxe essa carta de Filipenses para extrair algumas coisas que a gente disse. Que ele disse assim, que é bonito. Tudo Deus pode me fortalecer se eu estiver em Cristo. O que é impossível para o homem é possível para Deus. As coisas desse mundo são todas passageiras, como nós passamos. O nosso corpo morre a cada dia, né? A nossa mente enfraquece a cada dia, né? Nosso cabelo cai, né? Tudo em nós vai se tornando flácido, triste e sobrecarregado, pesado. Mas essa vida aqui, ela é como um treino para a próxima vida. Se a gente treinar conforme o que Deus nos instruiu e conforme a graça que Ele nos deu, a gente vai ter a colheita boa. Agora, se a gente, pela negligência ou pela prática inveterada do mal, a gente vai colher também algo, só que perdição, e perdição eterna. Então, deixo essa palavra para vocês, da parte de Cristo, e eu quero, irmãos, que vocês reflitam nas coisas de Deus, aprendam mais a ser igreja, a estar em comunhão com os irmãos, a buscarem o simples, buscarem a palavra, e deixarem de se entreter com os espetáculos, os status, e tudo que é material, tudo que é daqui. Mas buscar, deixar de reproduzir o automático, buscar o conhecimento na Bíblia, porque Deus vai alcançar vocês. Entreguem a vida a Jesus, para que tudo dessa terra seja em vão para essa terra, mas que não seja em vão ter vivido aqui, porque em Cristo vocês viveram. E colocado na mente de vocês isso, e com vivência, vocês vão entender que vocês vão sair da carne, não a lei, porque a lei é espiritual. Vocês vão viver a lei que é espiritual, mas não só viver a lei que é espiritual sem o Messias. Não, viver a lei que é espiritual conforme o Messias Jesus viveu, conforme Ele ensinou, praticou e nos legou. E esse mesmo Messias, Jesus, Ele vai voltar, acredita. Se hoje bater a porta, lá em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato, se abrirdes, eu serei contigo e tu comigo. Então abrem a porta do coração de vocês para Cristo, para que no dia que Ele voltar, vocês, todos nós, não tenhamos corrido em vão, e nós tenhamos corrido a boa corrida, justa, e alcançado vitória em Cristo Jesus.
Esse é o meu desejo, pedido e oração. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.